Ei, tu sabia que com R$ 290 tu consegue fechar teu pedido aqui na Mirelle Kids? Isso mesmo, com R$ 290 você leva 30 peças e pode sortear à vontade, tanto no feminino quanto no masculino. Então não perde teu tempo e cuida de fazer teu pedido aqui na Mirelle Kids. Olá pessoal, vamos separar um pedido comigo? Esse aí é o pedido da nossa cliente Valéria Dias, ela é de São Paulo. Nossa cliente pediu 40 peças, 20 no masculino, modelinho Raí, e 20 no feminino, modelinho Elis. Só reforçando que o nosso pedido mínimo é de 30 peças e pode sortear à vontade. O valor dos nossos conjuntinhos é de R$ 9,50, enviamos por excursões e transportadores da sua preferência. Então não perca a oportunidade de fazer seu pedido, fale com um dos nossos atendentes e conquiste você também a sua liberdade financeira.